Localizada na região sul da Ásia, a Índia é a segunda nação mais populosa do mundo. O país possui cerca de 1,4 bilhão de habitantes, espalhados em pouco mais de 3,2 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. Conhecida por ser uma nação emergente, a Índia possui uma série de fatores que a colocam como uma provável superpotência nos próximos anos, inclusive em algumas análises, ultrapassando a economia chinesa. Para muitos, a Índia é uma grande aposta devido à sua enorme população, poderio militar e desenvolvimento industrial, cumprindo todos os requisitos necessários para se tornar um dos maiores países do mundo, não só a nível demográfico, mas também político e econômico. Sua posição geográfica também é muito importante. Banhado pelo Mar Arábico e a Baía de Bengala, o país conecta com facilidade a África, Oriente Médio e o restante da Ásia, regiões que contam com um grande número de países atravessando por uma fase de rápido desenvolvimento. A evolução indiana é notável. Desde o início do século XXI, a Índia cresceu em taxas que variavam entre 6% a 7% ao ano, e entre 2013 e 2018 era a economia que mais rápido crescia no mundo, ultrapassando inclusive os números da China. O mais curioso é que, embora os números da Índia tenham melhorado, o retrato da população parece não ter mudado tanto assim. A Índia permanece com altos índices de desigualdade, um nível de pobreza acentuado, e isso sem deixar de mencionar os problemas de saneamento básico. Enquanto os números do país crescem, os cidadãos veem pouca mudança, e a pergunta que fica é: como é possível que um país prospere tanto, ao mesmo tempo em que os índices de felicidade da população só caem ano após ano? Olá, seja muito bem-vindo! Você está no canal Panorama e hoje nós vamos entender o outro lado do milagre econômico indiano. Para entendermos este fenômeno, é preciso olhar para a história recente da Índia, mais precisamente nos últimos anos de domínio britânico. Os ingleses exploraram o país de maneira total, extraindo matérias-primas que impulsionariam a Revolução Industrial inglesa. Os recursos indianos renderam tanto aos cofres públicos britânicos que a região passou a ser chamada de a joia mais cara da coroa, expondo que dentre todas as colônias, a Índia provavelmente era a mais rica em recursos naturais. Porém, quem pouco lucrava com essa exploração era o povo nativo da Índia, que era submetido a um colonialismo tão severo que acreditava que sem um progresso europeu, o desenvolvimento jamais atingiria aquela região. Os anos se passaram, e em 1947 a Índia finalmente se tornou um país independente. No entanto, neste mesmo período surgiam os primeiros anos da chamada Guerra Fria, um momento bastante polarizado em que o mundo ficou dividido ideologicamente entre Oriente e Ocidente. Entender esse contexto histórico é fundamental para compreendermos as decisões políticas do primeiro-ministro indiano na época, que apostou em adaptar o modelo soviético para a Índia pós-independência. É correto dizer que a Índia optou pela neutralidade durante a Guerra Fria. O país era bastante pobre e simplesmente não valia a pena entrar em grandes embates internacionais. Desta forma, ele recebia apoio tanto dos países capitalistas quanto dos países socialistas para diferentes áreas da economia. Porém, internamente, o primeiro-ministro indiano, talvez motivado por uma rejeição ao Ocidente, era bastante atraído ao modelo de desenvolvimento da União Soviética, apostando em uma economia mista e planificada. O governo indiano não baniu a propriedade privada, mas outorgou ao Estado a tarefa de conduzir grande parte da economia. Os chamados setores estratégicos, como energia, telecomunicações, mineração e abastecimento de água, por exemplo, foram completamente nacionalizados, e além disso, o sistema financeiro passava a ser gerido em planos de 5 em 5 anos. Na prática, assim como a União Soviética, a economia projetava seus objetivos para os próximos 5 anos e determinava o quanto deveria ser produzido, extraído e comercializado de maneira planejada e de cima para baixo. Os resultados das políticas públicas da Índia nos seus primeiros anos de gestão foram bastante ambíguas, isso porque ao mesmo tempo que alguns índices melhoravam significativamente, outros decresceram pouco a pouco. O PIB crescia 3,9% ao ano, um valor relativamente alto se comparado ao período de domínio britânico, mas se comparados a outros países de mesmo perfil na Ásia, as taxas não significavam muita coisa. A economia planificada, os controles e as regulamentações excessivas do governo foram, segundo economistas, algumas das causas do atraso econômico do país. Além disso,
A baixa renda inicial e o rápido aumento da população indicavam já naquela altura que o crescimento indiano era insustentável para qualquer tipo de modelo de prosperidade econômica. A escolha do primeiro-ministro por grandes empresas estatais criou um complexo sistema de regulamentação, tarifas, licenças industriais e muitos outros controles. Um dos mais famosos, sem dúvida alguma, foi o License Raj, uma espécie de sistema regulatório que dava permissão a empresas privadas se instalarem no país às custas de muita burocracia. Só para você ter uma ideia, se você quisesse produzir alguma coisa no país, a License Raj te obrigava a ser aprovado por 80 agências regulatórias para então poder atuar no país de fato. Este sistema levava a ineficiências econômicas que sufocavam o empreendedorismo e prejudicavam o crescimento econômico por décadas, cenário que viria a mudar somente em 1991. E novamente, o ano de 1991 foi chave para a Índia devido a um acontecimento global. Neste ano caía a União Soviética, que era o maior parceiro comercial da Índia naquele período. O impacto foi imediato, uma vez que a condição econômica indiana não possuía indústria manufatureira, ela acabava por importar muitos produtos vindos dos soviéticos. Somado aos problemas que já haviam na Índia e à Guerra do Golfo, o colapso era iminente. Foi neste cenário que a Índia pediu um empréstimo ao FMI de 2,2 bilhões de dólares e, em troca, o Fundo Monetário Internacional exigiu a desregulamentação da economia indiana, e assim foi feito. As reformas acabaram com a License Raj, reduziram tarifas e taxas de juros e acabaram com muitos monopólios públicos, permitindo a entrada de capital estrangeiro na economia. Embora o pacote de reformas tenha avançado, não houveram grandes esforços no combate de lobbies poderosos, como sindicatos e agricultores, e temas mais delicados, como leis trabalhistas e subsídios agrícolas, permaneceram sendo deixados de lado. Mas podemos dizer que essa reforma foi suficiente para mudar bastante as perspectivas da Índia a nível global. Na virada do século XXI, a Índia progrediu em direção a uma economia mais livre, com uma redução substancial na intervenção governamental, embora os setores estratégicos permanecessem sob o domínio estatal. Talvez um dos pontos principais dessa reforma foi a eliminação do License Raj, que era responsável por uma estagnação produtiva tão grande na Índia que inviabilizava totalmente a inovação na região. Quando olhamos para os resultados, vemos logo os frutos dessas mudanças. A partir de 2010, a Índia passou da 9ª para a 5ª maior economia do mundo em PIB nominal, superando o Reino Unido, França, Itália e Brasil. Foi nesse período que o país despontou como uma provável potência econômica global, justamente após o seu rápido desenvolvimento nos últimos anos. O que mais surpreende é que os níveis de satisfação da população não acompanham o desenvolvimento econômico, pelo contrário, caem ano após ano. Segundo o índice do World Happiness Report, a Índia tem um dos piores indicadores de felicidade do mundo, estando em 136º lugar em um ranking com 146 países. Isso nos leva a pensar quais são as razões pelas quais os índices de qualidade de vida da Índia não acompanham os números econômicos. Como pode um país se tornar uma superpotência global se a sua população nem sequer chega perto de usufruir destes benefícios? A resposta pode ser condensada em 3 grandes razões. O primeiro motivo pelo qual a Índia permanece com baixos índices de qualidade de vida, mesmo mantendo um bom ritmo de crescimento econômico, tem a ver com a desigualdade. A Índia é um dos países mais desiguais do mundo. Os 10% mais ricos da população indiana detêm 77% da riqueza nacional total. Além disso, muitos indianos não têm acesso aos cuidados de saúde de que necessitam. 63 milhões deles são empurrados para a pobreza por causa dos altos custos de saúde todos os anos. Desigualdade não é um problema moral, nem mesmo deve ser encarado como algo a ser resolvido desde que as pessoas consigam com facilidade exercer a mobilidade social. O problema é que na Índia a desigualdade é excessiva e melhorar as suas condições de vida através do trabalho e da escolarização pode ser uma tarefa bastante árdua. E isso nos leva ao segundo problema: desemprego. Embora as taxas da Índia se assemelhem bastante a de outros países europeus, como Portugal e França, na verdade esse indicador não diz muito no caso da Índia. Isso porque os índices medem os trabalhos formais, não considerando os trabalhos irregulares. Este é um grande retrato da Índia, um altíssimo número de trabalhadores na informalidade sobrevivendo dia após dia com salários que mal dão para a alimentação diária. Alguns números podem até mesmo surpreender.
A Empresa Nacional de Ferrovias da Índia abriu cerca de 35 mil vagas de emprego para novos candidatos. E você vendo este número pode pensar, ok, é um número razoavelmente alto. Porém, mais de 1.200.000 pessoas se candidataram para essas vagas, para empregos como guardas de estação e maquinistas. O emprego qualificado também é um grande problema na Índia. De maneira geral e bastante simplista, todos os indianos estão procurando os mesmos empregos e as mesmas instituições de educação. No país, há uma cultura de que a única maneira de se tornar um profissional de sucesso é seguindo pela linha STEM, ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, sendo praticamente impossível lucrar no país em outras áreas como artes, esporte, cultura, humanidades, enfim, áreas como estas. Isso faz com que continuamente surjam mais programadores e desenvolvedores de software, por exemplo, e a ampla oferta faz com que, caso alguém se demita por estar insatisfeito com os baixos salários, haverá seguramente mais 100 candidatos interessados na sua vaga. Alinhado a isso, temos a corrupção, uma grande pedra no sapato da Índia. O país está somente 2 posições abaixo do Brasil, mas as causas são bastante semelhantes ao nosso país. Um estudo realizado em 2005 apontou que mais de 62% dos indianos em algum momento da vida pagaram suborno a um funcionário público para realizar algum trabalho. A grande causa dessa corrupção está na burocracia elevada. Segundo outra pesquisa realizada no país, as causas da corrupção na Índia incluem regulamentações excessivas, sistemas tributários e licenciamento complicados, vários departamentos governamentais com regras pouco transparentes, monopólio de instituições controladas pelo governo na entrega de bens e serviços e a falta de leis e processos mais claros. E estas são algumas das razões pelas quais a Índia pode não vir a se tornar uma superpotência global. Embora o seu crescimento seja significativo, são vários os indicadores de que a população não tem sentido isso na prática, nos fazendo questionar até que ponto que esse desenvolvimento seria sustentável. Mas queremos saber agora a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que a Índia vai mesmo ultrapassar a China ou ela está falhando em se tornar a próxima potência econômica mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião e aproveita para ver mais vídeos, estou deixando aqui 2 opções para você assistir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!